Oi, pessoal, tudo bom? Bom, vamos para o nosso segundo vídeo aqui da série de estudos para a prova de contabilidade avançada. Esse vai ser mais rapidinho, porque essa parte 2 aqui de conceitos, né, não tem muitas questões, eu peguei só as questões mesmo que eu, que eu tinha ali no quiz, tá? Então vamos lá. Ela fala o seguinte: com base na referida NBCTG estrutura conceitual, reconhecimento envolve a descrição do item, a mensuração do seu montante monetário e a sua inclusão no balanço patrimonial ou na demonstração do resultado. Segundo a norma, os itens que satisfazem os critérios de reconhecimento devem ser reconhecidos no balanço patrimonial ou na demonstração do resultado. A falta de reconhecimento de tais itens não é corrigida pela divulgação das práticas contábeis adotadas, nem tampouco pelas notas explicativas ou material elucidativo. Referente ao assunto intitulado Reconhecimento à luz da referida norma, assinale a alternativa incorreta. Então, ele quer a alternativa incorreta em relação a essa a estrutura conceitual. Então, vamos lá. Primeira, letra A. Um ativo não deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando os gastos incorridos não proporcionarem a expectativa provável de geração dos benefícios econômicos para a entidade, além do período contábil corrente, né? Então, me parece ok, porque, né? Se a gente tem um ativo que não deve ser reconhecido no balanço patrimonial, quando os gastos incorridos não proporcionarem expectativa provável de geração de benefício econômico, ele não me parece que é um ativo, né? Porque se ele não gera benefício econômico, além do período contábil corrente, né, também entendo que não deve ser reconhecido, tá? Lembrando que o ativo, né, é um direito controlado pela entidade, que ela, né, vai usufruir ali de benefícios econômicos dele. Se ela não vai, né, ter esses benefícios econômicos, não é um ativo. B. As despesas devem ser reconhecidas nas demonstrações do resultado, tá? Quando ocasionarem em decréscimos dos benefícios econômicos futuros relacionado com o aumento de um ativo ou a diminuição de um passivo, e puder ser mensurado com confiabilidade. Aqui, eu acho que talvez a única sutileza seja exatamente esse aumento de um ativo. Se a gente tem um aumento de um ativo, a gente tem ali, de fato, a gente tem ali, né, um aumento de um ativo, a gente tem ali uma possível, né, um aumento de uma receita, mas que também pode ser resultante da redução de um passivo, tá? Então, a receita é sempre essa relação, né, de ou aumenta um passivo ou reduz ou aumenta um ativo ou reduz um passivo, tá? Aqui ele falou exatamente o contrário, né? O aumento de um ativo, não. Aumento de um ativo é uma receita, né? Não uma despesa. Então, se aqui tivesse colocado receita, talvez estivesse correto. Tudo bem que, de fato, a despesa, né, é um decréscimo nos benefícios econômicos, né? Acho que isso tudo bem. Agora, um aumento no ativo, não. Redução, né? Redução de um ativo ou aumento de um passivo. Aí poderia ser correto, tá? E realmente, sim, mensurado com confiabilidade, com certeza. C. Um passivo deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que uma saída de recursos, detentores de benefícios econômicos, seja exigida em uma liquidação de obrigação presente, e o valor pelo qual essa liquidação se dará puder ser mensurada com confiabilidade. Pô, perfeito, né? De fato, isso é um passivo, né? O passivo, ele é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que vai ter uma saída de recursos, né? A gente vai ter que pagar alguma coisa, né, uma liquidação de uma obrigação, né? Pode ser ali um banco pediu para a gente pagar um empréstimo, né, que venceu, por exemplo, e esse valor for mensurado com confiabilidade, né? Então também parece correto aqui. D. A receita deve ser reconhecida na demonstração do resultado, tá? Quando resultar em um aumento nos benefícios econômicos futuros, tá? Relacionado com o aumento do ativo, certo? Ou com a diminuição de um passivo.
e puder ser mensurado com confiabilidade também aqui, perfeito, né? Essa é a definição de mensuração, né, de reconhecimento de uma receita. Tá? Aumento de um ativo, redução de um passivo e aumento do benefício econômico futuro. Então a despesa, o erro está aqui, né? Se fosse redução aqui estaria correto, né? Mas como é aumento de um ativo, não. É redução de um ativo ou aumento de um passivo é uma despesa. Nesse caso, marcaria a letra B. Beleza, então vamos para a próxima. Qual das opções a seguir é uma forma como o custo histórico de um ativo é atualizado ao longo do tempo? Então, né, lembrando que a gente tem ali um ativo, né? Então, por exemplo, um imobilizado, e esse imobilizado, né, conforme vai passando o tempo, né, o período um, 2, 3, a gente precisa ir corrigindo ele, né, ao longo do tempo. E como que a gente corrige isso? Nesse caso, a gente pode corrigir pela depreciação, né? A depreciação do ativo, não está muito legal essa planeta, mas a depreciação do ativo vai reduzindo esse ativo para que ele possa ser corrigido ali historicamente, né? Bom, mas vamos ler as opções aqui. Qual das opções seguiria uma forma de custo histórico de um ativo atualizado ao longo do tempo? Pelos fluxos de caixa futuros que o ativo irá gerar? Não, né? Os fluxos de caixa que o ativo vai gerando, então, por exemplo, um imobilizado, se tiver a geração de um caixa, né, ali por esse imobilizado, ele tem que ser contabilizado como uma receita, certo? Vai ser uma receita ali de fluxo de caixa, né, ou talvez até no aumento de um ativo específico, mas vai ser ou aumento de receita ou aumento do ativo. Ou, dependendo, também pode até reduzir um passivo, né, sei lá. Mas não é assim que atualiza o imobilizado, né? Nesse caso, um custo histórico. Pelo preço que um comprador estaria disposto a pagar pelo ativo de mercado. Não, também, né? Aqui a gente não atualiza, né? A gente pode fazer o cálculo né, ali do ativo por meio do valor realizável líquido, né? Mas não atualizamos, né, ao longo do tempo por esse preço aqui que o comprador está disposto a pagar. Tá? Então também não me parece correto. Pela reavaliação anual do valor de mercado de um ativo. Lembrando que a gente, no Brasil, atualmente, não podemos fazer reavaliação de, de ativos, né? Então, se a gente vê reavaliação, a gente já pode dar como errado, porque não é possível fazer reavaliação. Pela depreciação, amortização ou redução do valor recuperável. Aí, não, aí sim, realmente, né? A gente pode depreciar esse ativo, a gente pode amortizar ele, né? Pode pagar ele de alguma forma, ou reduzir ao valor recuperável, que é aquela conta que a gente sempre precisa ver, né? Que é o valor do ativo, se ele é maior ou menor do que o valor recuperável, né? Se ele for maior ou menor, a gente precisa tomar algumas decisões ali de atualizar ele ou não, né? Mas é o valor recuperável, né? Não é o valor realizável, né? Que é o disposto a pagar pelo ativo a preço de mercado, tá? É o valor recuperável. Então, nesse caso, é a letra D. 3. O valor justo, legal, de um ativo é definido como. Então, vamos ver a definição de valor justo. O custo que a entidade teria para substituir o ativo na data da mensuração. O custo, não, né? O custo que a entidade teria para substituir o ativo, não, né? Não tem relação direto com o custo que a entidade pagou por esse valor, né? Por esse ativo. Então, não. O custo original pago na aquisição do ativo ajustado pela inflação. Também não, né? Não tem a ver com custo, muito menos a inflação. Então, também está incorreto.
O valor presente dos fluxos de caixa que a entidade espera obter pelo uso do ativo também não, né? Não tem a ver com os fluxos de caixa, é, porque isso é uma conta que a entidade mesma faz, né? Para poder valorar ali o ativo. E D, o preço que seria recebido pela venda, legal, do ativo em uma transação ordenada entre participantes do mercado. Então, é o valor justo, exatamente isso, né? É quando a gente valora esse ativo ao preço, a um preço, né? Não um custo, né? A um preço que será recebido na venda, né? Uma transação ordenada entre participantes do mercado. Então, alguém que de fato do mercado quer comprar o seu ativo, te faz uma oferta, te faz uma oferta, né? Isso gera um preço que pode ser, outros participantes podem oferecer mais ou menos, mas ele não está relacionado ao seu custo, pode estar, mas não necessariamente, e muito menos ao seu fluxo de caixa futuro. Pode estar também, mas não necessariamente, tá? É um preço que vai ser obtido ali a mercado. Então é isso. Tá? Então esse é o valor. Eu penso em valor justo como sendo é, justo para o mercado, né? Então a letra está horrível aqui, mas tudo bem. Justo a mercado. Porque para o mercado, né, é justo esse preço, né? Então, justo a mercado, o preço. Estou escrevendo no mouse, aí fica horrível, né? Mas provavelmente os próximos devem fazer. Com o tablet aí vai melhorar um pouco, né, a letra. Talvez. Mas é isso, valor justo, eu sempre penso isso. É justo para o mercado. Então, é justo, é um preço justo que você está pagando ali para, de fato, é, ser o preço do seu ativo. Tá? Então, letra D. 4. De acordo com as normas contábeis, qual é o principal critério para que um item seja reconhecido nas demonstrações financeiras? Então, a gente quer o principal critério para reconhecer um item nas demonstrações financeiras. Então, vamos ver aqui. O item deve ter um custo histórico facilmente mensurável. Olha, eu diria que sim, tem que ter, né, um custo histórico facilmente mensurável, mas não é condição sine qua non. Tá? Então, o custo histórico não é condição para principal, né? Para reconhecer não, o item. Então, eu diria que isso não. O item deve atender à definição de um dos elementos das demonstrações contábeis, deve ser relevante e fidedigno. Bom, parece ok essa, que é atender à definição de elemento de ativo, passivo, receita, despesa, e ser relevante e fidedigno. É o que parece ok. Vamos ver assim. O item deve ter um valor de mercado claramente identificável. Não, né, não precisa ter um valor de mercado. Por exemplo, uma patente pode não ter um valor de mercado facilmente mensurável, mas ele pode ser reconhecido como um ativo, né? Então, eu diria que não precisa ter um valor de mercado, né? O item deve ser um ativo corpóreo com valor superior a 1.200. Então, aqui de novo não tem nada a ver essa questão, né? Valor superior, né? Pode ser menos ou mais que isso. Depende muito da organização, o que ela considera relevante. Todas as alternativas estão corretas, não. Né? A gente viu que tem algumas questões corretas. Então, de fato, a correta aqui é a letra B, né? O item tem que atender a definição de um dos elementos, ativo, passivo, receita ou despesa, ou PL, é, das demonstrações contábeis e ser relevante e fidedigno. Então, perfeito. 5. O custo corrente de um ativo é o valor de entrada. Por quê? Então ele quer uma explicação por que que o custo corrente é um valor de entrada. Vamos ver aqui. Ele se baseia no valor pago na data original da transação. É, não, né? Na data original da transação, talvez pudesse ser o custo do ativo, né?
não corrente, talvez o custo histórico, né, que a gente pagou lá na data da transação, que sei lá, a gente comprou em 2020, então não seria corrente, né, seria o valor pago lá, o custo desse ativo. Então não. Ele reflete o preço que seria pago para adquirir o ativo equivalente na data da mensuração. Essa me parece correta, porque é o preço, né, que seria pago para adquirir o ativo equivalente na data em que ele foi mensurado. Então, por exemplo, se a gente comprou um carro em 2020, qual que é o custo corrente dele? Bom, é o preço de hoje de um carro equivalente, né, também de 2020, na data da mensuração. Então, foi mensurado hoje, 2025, um carro de 2020. Então, esse me parece que tem uma lógica aqui, né? Vamos ver as outras. Ele não pode ser determinado diretamente, exigindo estimativas. Não necessariamente de estimativa. A estimativa está muito relacionada a talvez garantias, né? Alguns preços, alguns custos, né? Ativos que não são facilmente mensuráveis, né? Então, custo corrente, sim, né? Não tem nada a ver com estimativa. Ele reflete o preço que a empresa receberia ao vender o ativo. Isso, né, parece até um pouco com o que a gente viu anteriormente, né, do valor justo, mas não seria o custo corrente, né, desse ativo. Ele não, não é o que receberia, porque pode ser que, vamos supor, a gente comprou um carro de 2020, só que por algum motivo descobriram que ele tem um elemento raro que fez ele valorizar muito. E então a empresa vai receber muito mais por esse ativo do que o custo dele. Pô, não é um custo corrente, né? É um preço de mercado, certo? É um preço de mercado que ela vai receber ao vender o ativo. Então, também não seria o custo corrente desse ativo. O custo corrente é o que, de fato, seria pago no ativo equivalente à data da mensuração, tá? Então, a letra B. Né? Eu sei que essas duas se aproximam bastante, né? Mas tem a ver muito mais com o ativo equivalente, né, na data da mensuração. Né? Vocês veem que aqui ele só fala mesmo que seria o preço que a empresa receberia ao vender o ativo. E isso por si só não reflete o custo, né, que de fato ele incorreu. O custo que ele incorreu seria o quanto que um ativo semelhante a esse, né, seria seria adquirido, né, em relação à data de mensuração, tá? Porque aqui pode ser no futuro, no passado, né? Então, poderia ser um outro ativo também, né? Então, é importante a gente sempre ter essa equivalência na data de mensuração. E por isso que é o valor de entrada, porque é um valor que a gente tem ali uma comparação e que vai servir como início. E aí vai se tornar o custo histórico desse ativo. Né? O valor de mercado, ao vender o ativo, né, não pode compor ali esse valor de entrada do ativo, porque pode não equivaler de fato ao que é o custo, né, que ele incorreu, tá? Eh, E acho que também talvez a outra ponto é esse aqui, né? A empresa receberia e a empresa pagou. Então, não é o que ela recebeu, né? É o que ela está pagando por esse ativo. Ela pode pagar mais ou menos, pode receber mais ou menos, né? Mas o que de fato vai ser o custo para ela vai ser o quanto que ela pagou por esse ativo, né? Tá? Por isso que essa aqui está mais correta do que essa D. Então, é o preço que seria pago para adquirir o ativo, equivalente na data da mensuração. E aí seria o custo corrente. Beleza? Bom, é isso, pessoal. Como eu falei, um pouquinho mais curto do que a nosso vídeo um. E aí os próximos a gente deve entrar um pouquinho mais em alguns cálculos. Alguns cálculos, alguns lançamentos também. Tá bom?
Então é isso, pessoal. Obrigado, viu? Valeu, um abraço. Tchau, tchau.